Olá, bem-vindo a mais um Spotcast. Eu sou o João Brenner, CEO do Google Spot, escritor e especialista em tecnologias digitais. Temos uma novidade hoje, estou aqui com a minha amiga Elizabeth Batista, escritora, e temos muita coisa bacana para falar nesse programa. Uma coisa super especial que nós criamos juntos e a gente vai mostrar aqui em primeira mão. Elizabeth, muito obrigado por estar aqui. Se puder se apresentar, vai ser ótimo. Oi, João. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou escritora, formação sou historiadora, contadora de histórias e especialista em história, sociedade e cultura. Que legal. E olha, é aqui que o nosso mundo se encontrou, né? Sim. Você gosta de contar histórias, eu também gosto de contar história. E é isso que a gente vem falar para vocês hoje. A gente quer mostrar o nosso livro, depois na edição aí aparece, mas é o Portal das Letras. E olha, a gente viu o boneco do livro há meia hora atrás, juntos, então se ele não tivesse... É muita emoção. No podcast, a gente não ia poder mostrar. Então foi muito legal ver esse filho nascendo, né? Nascendo, deixando aqui mais uma história que a gente pôde contar e fazer juntos. Dessa vez foi muito legal. Sim, e uma contribuição, né? A sua experiência, João, que traz aí uma preocupação muito grande com a questão educacional, juntamente com a minha parceria, que é em sala de aula por quase 30 anos. Então, juntou ali o conhecimento do João, a experiência, essa expertise todo, que é dessa modernidade, com a minha bagagem de sala de aula. Juntos, nós pudemos criar o que o João chama de filho, e um livro é realmente, né? É uma gestação aí, é feito com muito amor. E mais do que isso, esse livro, ele traz essa pegada de modernidade e tradição. É isso aí. Muito legal. E bom, todo podcast a gente tem aqui algumas perguntinhas e tal. Dessa vez não fui eu que fiz, pedi para que fossem feitas essas perguntas para que a gente pudesse responder junto, né? Sim. Então, geralmente eu acabo perguntando, mas hoje a gente vai responder um pouco junto. E a primeira pergunta que a gente tem aqui, pra gente contar um pouco da história, o que o leitor pode esperar um pouquinho dessa história, enfim. Quer começar aí? Posso? Bom, esse livro, ele traz um mistério, porque é uma viagem, né? Através de um portal das letras. E através desse mistério, dessa busca pela leitura prazerosa e tão necessária para uma visão de mundo mais crítica e consciente, é esse mergulho nesse portal que vai trazer essa consciência da importância do hábito, prática da leitura. É isso aí. E você sabe que uma coisa que eu gosto muito de trazer nas histórias, né, e que a gente conseguiu colocar no livro, né, é sempre alguma habilidade de desenvolvimento socioemocional, é sempre algum tipo de desenvolvimento da criança, e a gente conseguiu trazer muito a parte do trabalho em equipe, de lidar com desafios, com situações de problema, tal. Então, tem um ponto-chave ali na história que faz o leitor viver ali uma situação-problema, né? Que ele tem que construir o negócio da ponte e tudo mais. Sim. Então é legal isso, né? Principalmente, João, porque traz esse desafio, né? Da construção do ser íntegro e integral ao mesmo tempo. Então, ele vive numa sociedade e ele tem que seguir esses códigos sociais. E esse livro, ele traz para essa reflexão. Para eu entender melhor esse mundo onde eu vivo, a leitura é fundamental, não tem como. Então, realmente, essa preocupação que nós tivemos, por isso eu achei essa parceria muito profícua. Por quê? Porque você traz isso, essa sua preocupação com a literatura em sala de aula. E esse viés que nós traçamos no livro, pegando o desenvolvimento dessas habilidades, isso realmente vai ser o diferencial, eu acredito. Sem dúvida. Bom, a gente traz um personagem ali que logo a gente vai falar dele, mas eu acho que se você
traz um pouco do contexto clássico e você deixa ele divertido, eu acho que isso é uma virada de chavinha muito importante que deve acontecer na literatura, né? Na sala de aula principalmente. Tem que ser legal, a leitura tem que ser divertida, né? Eu acredito muito nisso, João. É necessária, mas não precisa ser penosa. Ela pode ser prazerosa. E se você trouxer esses ingredientes que nós acabamos de falar aqui, né? A modernidade junto com a tradição, trazer os valores tradicionais, mas também não esquecendo desse mundo moderno em que o estudante está inserido, se pudermos fazer essa junção, eu acredito sim que a literatura ela pode se mostrar muito mais benéfica e eficaz se tiver por trás essa preocupação do lúdico. Excelente. Sabe que isso já vem de encontro com a próxima pergunta que a gente tem aqui, que é qual o desafio de escrever um livro para essa faixa etária, né? Então é um livro pensado para criança, vai de 9 a 11 anos, né? Um dos desafios que você vê, talvez seja até um desses, né? Que você agora mencionou. Se nós pegarmos o nosso livro, João, ele praticamente é para um público vasto, mas com certeza nós centramos nessa faixa etária entre 9 e 11 anos. E o desafio maior foi buscar, né, na minha experiência de sala de aula, o que faltou, o que ficou, o que trouxe de dificuldade no dia a dia, o que ficou faltando na literatura para que eu pudesse agora, nesse lado, né, como escritora, em parceria com você, podermos chegar nesse ponto de trazer para o professor essa reflexão, né, que a leitura ela pode sim ser prazerosa. Eu acho que esse daí é o ponto-chave do nosso livro. Eu também acho. E eu acho que esse é o desafio mesmo de escrever para essa faixa etária, fazer com que a literatura seja prazerosa. Então eu acho que quando você consegue agregar cultura e você consegue fazer aquilo ser divertido, você matou a charada, né? Eu percebo exatamente a importância do nosso livro nesse contexto. Você trazer essa questão cultural ao mesmo tempo que você convida o leitor e o prende pelo fascínio que é a história. É isso aí. Bom, vem pra gente mais uma pergunta então, que é como que foi a criação dessa ideia central da história, do portal, tudo mais? Teve alguma inspiração? Essa é a pergunta que nos vem agora. Bom, eu vou falar, João, dessa primeira parte da história, onde eu fui buscar nesse personagem nosso, que é o xodó da história. Já pode abrir qual é o personagem? Rui Barbosa. Maravilhoso trazer o contexto da infância, né? Ele entra no livro como Ruizinho e vai crescendo ao longo da história. E trazer a importância do Rui Barbosa para uma criança de 9, 10, 11 anos. Porque no livro é ele que vai mostrar o quanto a leitura foi benéfica na vida dele. Então, principalmente trazer para a criança, na idade dela, trazer nesse formato, nessa linguagem, na diagramação, com a ilustração, poder inserir essa criança num repertório de Rui Barbosa, nossa, para mim é fantástico demais. Fantástico. E eu acho que outra coisa que agrega muito aqui é que esse livro, ele é o portal das letras Aventura no Planeta Laranja, né? Então, aqui a gente deve escrever uma sequência, né? Falando de cada viagem, ele tem um desafio novo, né? Então, trazer esses personagens, trazer esse engajamento, eu acho que tem uma força muito grande na nossa escrita, assim. Eu acho que a gente conseguiu combinar um jeito de montar uma história onde a gente pudesse trabalhar bastante esse engajamento, ao mesmo tempo essa aventura, ao mesmo tempo trazer esses clássicos para dentro de um contexto literário juvenil ali, né? Sim, João, foi uma aventura nossa, né? Foi, porque são temáticas que o livro, esse e os outros que virão, né? Porque tem aí uma série, mas são temáticas de uma agenda atualíssima, importante e, ao mesmo tempo, é o que nós falamos, na faixa etária deles. Então, essas reflexões pertinentes, de muita profundidade, com a leveza de uma literatura que traz para a criança o poder da reflexão sem ser enfadonho. Sim, é isso aí.
É isso aí. E aí, já vem a pergunta seguinte falando do personagem. Quais são os personagens principais? Ou se tem algum personagem ali que a gente tem um carinho especial? Eu acho que o Rui O Rui ganha o principal, né? de 10. O Rui é maravilhoso. Eu acho que tem a aventureira, né? Que é ela que é a personagem que entra ali e mergulha na aventura. Mas o Rui realmente tem esse carinho especial nessa narrativa, né? Acredito muito, João, que pelo fato de nós apresentarmos ele criança. Então, quando nós percebemos hoje em dia, né, esses monstros da literatura e já com muita idade, fica meio que longínquo da realidade infantil. Mas quando você humaniza e traz a infância de Rui Barbosa, é como se a criança pudesse fazer parceria com ele. E se ele chegou, né, a esse letramento todo, a essa despontar tanto assim, a criança vê que ali existe um caminho para ela também. Então, além de ser uma história inspiradora, trazer o Rui pequeno, trazer o Ruizinho, aproxima muito e desmistifica também essa questão do livro mais, aquele arcabouço literário, aquela coisa mais rebuscada, o linguajar de Rui Barbosa. Quando nós humanizamos ele, a gente traz essa oportunidade da criança viver esse mundo cheio de valores que permanecem aí sim, basta querer explorar, né? É verdade, é verdade. A pergunta seguinte, ela vem no sentido do portal, né? Como é que a gente vê esse portal mágico, né? Porque a criança, a Ayla, né, que é a personagem principal, nesse livro ela acaba entrando num portal e tendo as aventuras dela ali por meio desse portal. Você acha que existe um portal que a criança entra quando ela começa uma leitura, assim? Eu acho total, assim, essa é a pergunta que veio e pra mim faz todo sentido, assim. Acho que quando você entra naquele livro, você mergulha num portal e você fica imerso numa história, né? Nós comungamos disso, né, João? Sim. Porque o momento da leitura é como se abrisse mesmo para um mundo novo. Nós vivemos nessa era de uma informação tão grande e imagética, né? Imagem atrás de imagem, é de um valor muito grande, né? Eu não nego o valor imagético, não. Porém, a leitura, ela abre espaço para criatividade, né? Para imaginação. Isso tudo é uma viagem. Então, quando você abre um livro, realmente, eu acredito, aquele momento de leitura, a criança vai para aquele cantinho, ela pega o seu livro, ela está embarcando. É um portal real. Eu acabei fazendo na minha vida uma das minhas formações foi em neurociência cognitiva, né? Estudando processos de aprendizagem. E quando a gente começa a estudar um pouquinho até a parte biológica, né? Do nosso cérebro, é quando você consegue dar estímulos mentais suficientes para que você consiga imaginar a um nível de profundidade maior, a tua consolidação sináptica é muito maior. Então você consegue naturalmente assimilar mais informação. Então, se a gente traz num contexto de história, informações tão ricas como superação de desafios, sobre o próprio Rui Barbosa, sobre todos os aspectos socioemocionais que a gente trabalha no livro, aquilo fixa, né? Aquilo tem um poder. E eu acho que a imaginação, ela é um dos poderes mais fantásticos que a gente tem na nossa mente de conseguir criar, conseguir se desenvolver. Como você falou, hoje é um mundo de imagens. O tempo todo a gente é exposto a uma imagem. O tempo todo a gente está na frente de uma tela, de uma TV. E olha, a gente trabalha com isso aqui, né? Com produção de conteúdo, com imagem e tal. Mas eu acho que a imaginação, ela dá um despertar além, né? Eu acho isso muito rico. E, João, até para você ler a imagem é preciso repertório, não é? Porque também colocar a imagem frente a essa criança sem conteúdo fica muito raso. Sim. Então, até mesmo a leitura imagética, ela necessita de um repertório para ser bem compreendida. Apresentar para a criança esse pano de fundo histórico, né, que nós colocamos no livro, permitir que ela agregue ao seu conhecimento informações de uma cultura tão relevante, né? Isso realmente vai facilitar futuramente o entendimento, como você disse, sedimentar e abrir possibilidades de novas compreensões. A inferência é um requisito muito importante, né, na vida social. E você
para você inferir, você precisa ter muito arcabouço, você precisa alimentar a sua mente. E não tem por onde. É só a leitura que faz essa parte nutricional. Nutricional. Falou a palavra certa, nutricional. É isso aí. Última pergunta aqui pra gente encerrar o papo hoje. É uma coisa que veio aqui, que é plano futuro, sequência disso. Aonde que você acha que isso vai dar? Quer dizer, a gente tem um plano, né? Sim. Eu e você, a gente começou a criar ali um plano. Mas o que vem? Qual que é o seu sentimento disso, desse plano aí com essa sequência de livros? Eu penso que a nossa parceria, João, acertou muito quando nós pegamos essas temáticas dessa agenda social, que é urgente se falar, tanto em preservação quanto consumismo, as mídias sociais, essa questão. Então, quando nós embarcamos nessas temáticas urgentes, eu acredito sim que nós temos material aí para uma série de livros que importam ser conversados, dialogados em sala de aula e reverberados nas famílias. É isso aí. Essa é a função da leitura. Nós começaremos ali, a nossa semente que nós criamos, nós vamos germinar ali em sala de aula. Mas realmente a colheita será dentro dos lares, porque a criança ela reverbera, ela repercute. Começa com o indivíduo, passa para a sala, passa para a escola, entra na família, entra na comunidade e a gente domina o mundo. É o local, é a atitude local que impacta o global. É isso. Essa é a função da literatura e de nós, escritores. É isso aí. E se for educativo e divertido, a gente Pronto, acerta, fez né? a parceria. Bom, e vale lembrar que o livro tá chegando nas escolas agora. Sim. E devemos ter aí um lançamento oficial já no primeiro semestre de 2025, né? Sim, logo no início de 2025 teremos aí, Portal das Letras. Valeu, obrigado por ter vindo hoje. Foi muito legal conversar com você do livro que a gente tá colocando aí no mundo. Eu tenho certeza que vai ser muito sucesso. A gente fez com muito carinho. Muito. Eu acho que a gente vai impactar muita gente com um material muito positivo. Que assim seja, João. Eu tenho certeza disso. Valeu, obrigado. Obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima.